Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma aula do Kanji Responde e hoje nós vamos descobrir como achar as assíntotas verticais e horizontais. Vamos para essa função aqui. Primeiro, a gente vai ter que verificar se existe alguma restrição no domínio. Nesse caso aqui, a gente vai ter que ver um número e quando o x for substituído por ele, o denominador ia zerar. Então, nesse caso aqui, é bem claro que é 1 meio, porque quando você multiplicar 2 vezes 1 meio, vai dar 1, 1 menos 1 é 0, então isso aqui viraria uma indeterminação. Então, nesse caso, o domínio da função são todos os números reais menos 1 meio. E para achar a assíntota vertical, a gente vai trabalhar em cima desse número aqui. Mas de que forma? A gente vai pegar o limite dessa função com x tendendo a esse número aqui pela direita e pela esquerda. Então vai ser assim: limite de 5x sobre 2x menos 1, quando x tende a 1 meio pela direita. Isso aqui vai dar 5 sobre 2 sobre... Aqui a gente teria um número muito próximo de 1 meio, mas um pouquinho maior que 1 meio. E quando multiplicado por 2, ia dar um número um pouquinho maior do que 1. E aí, quando a gente subtrair 1 dele, vai dar um número muito próximo de 0, mas ainda assim positivo. Então, nosso resultado aqui seria mais infinito. Agora, vamos fazer o limite pela esquerda. Nesse caso aqui, o numerador ia ser igual. E o denominador, a gente ia pegar um número muito próximo de 1 meio, mas menor que 1 meio. Então, quando multiplicar aqui, ia dar um número muito próximo de 1, mas menor que 1. Então, quando subtrair de 1, vai ficar um número muito próximo de 0, mas negativo. Então, isso aqui ia tender a menos infinito. Observando isso aqui, a gente já pode afirmar que a reta x igual a 1 meio é uma assíntota vertical. Agora vamos ver se a gente consegue achar a assíntota horizontal. Para isso, agora a gente vai ter que pegar essa função e achar o limite quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Então vamos lá. Então aqui a gente usar aquela regra de desconsiderar o termo de menor grau, a gente ficaria com limite de 5x sobre 2x quando x tende a infinito. Aí a gente simplifica esse cara com esse cara e a gente obter 5 sobre 2. Agora vamos só fazer o limite quando x tende a menos infinito. E aí você pode ver que a gente chegou no mesmo resultado. Então, de novo, a gente pode afirmar que a reta y igual a 5 sobre 2 é uma assíntota horizontal, não só quando x tende a mais infinito, mas também quando x tende a menos infinito. Agora que a gente já encontrou a assíntota vertical e horizontal, vamos ver se a gente consegue fazer o gráfico para visualizar melhor. Então a gente vai marcar aqui o 1 meio, que a gente achou lá, né? E também o 5 sobre 2. Dessa forma, a gente vai aqui traçar as duas retas. Então essa aqui seria a reta x igual a 1 meio. E essa outra aqui seria a reta y igual a 5 sobre 2. Então aqui a gente ficaria com curvas mais ou menos assim. Passava por aqui e por aqui. Então aqui é só um esboço, não precisa ficar algo extremamente perfeito, é só para facilitar um pouco o entendimento. Vamos para essa outra questão aqui que é basicamente a mesma coisa. A gente vai primeiro achar se tem alguma restrição no domínio da função, nesse caso aqui tem, e como a gente pode observar, seria menos 2. Porque se a gente pega e substitui aqui, vai dar menos 2 mais 2, que dá 0, elevado a 2 continuaria dando 0, então isso aqui se tornaria uma indeterminação. Dessa maneira, o domínio da função são todos os números reais menos 2. E aí, de novo, a gente vai fazer o limite da função quando x tende a menos 2 pela direita e pela esquerda. Vamos lá pela direita. Aqui no numerador daria menos 3. E aqui a gente teria um número muito próximo de menos 2, mas um pouco maior que menos 2. Por exemplo, menos 1,99999, porque você tem que prestar atenção que o número aqui é negativo. Então, nesse caso, a gente ia ficar
com um número muito próximo de zero, mas ainda positivo. E quando levasse a 2, ele ia continuar positivo, mas ainda assim muito pequeno. Então, isso aqui, como o numerador está com o número negativo, vai tender a menos infinito. Agora vamos fazer o limite pela esquerda. Aqui no numerador a gente teria a mesma coisa, e no denominador a gente também teria a mesma coisa, porque você pode prestar atenção que aqui ia ser um número menor que menos 2, por exemplo, menos 2,0000001. Quando você somasse aqui com 2, ia dar um número muito pequeno e negativo. Mas está elevado aqui a 2, e quando o expoente é par, o resultado é positivo. Então, de novo, daria um número muito próximo de zero, mas ainda positivo. Mas como o numerador é negativo, vai dar menos infinito de novo. Então, de novo, a gente pode afirmar que a reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Agora vamos ver se a gente encontra a assíntota horizontal. Que para isso a gente já sabe que é só pegar a função e ver o limite dela quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai resolver esse carinha aqui de baixo, então vai ficar limite de menos 3 sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Tudo isso quando x tende a infinito. E aqui a gente vai usar aquela regrinha de desconsiderar o termo de menor grau. A gente vai desconsiderar esses dois caras e vai ficar com limite de menos 3 sobre x ao quadrado quando x tende a infinito. E aqui a gente já sabe que vai tender a zero. Então, resultado zero. Agora fazendo o limite quando x tende a menos infinito. Ficaria basicamente a mesma coisa, né? Menos 3 sobre quando x tende a menos infinito. Aqui, de novo, desconsidera essa galera e fica com limite de menos 3 sobre x ao quadrado quando x tende a menos infinito. E aqui, de novo, vai tender a zero. Resultado zero. Então, a gente pode afirmar que a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal. Vamos para a construção do gráfico. Aqui, a gente teria aproximadamente o menos 2, né? Então, a gente traça a reta aqui. Reta x igual a menos 2. E aqui, a gente teria o y igual a zero, que é basicamente o eixo x. Agora, só para ficar mais claro, a gente vai traçar aqui as curvas, que seriam mais ou menos esse cara aqui e esse cara aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos como achar a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí, dizendo como você acha melhor que a gente construa aqui nossas aulas de resolução. Então, valeu!